Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem nos concedido. Hoje, nossa lição de número 6, e o nosso tema é as cortinas do tabernáculo. Nós vamos ver o simbolismo que nos traz para nós hoje as cortinas do tabernáculo. Tabernáculo que Deus deu o desenho para Moisés. Claro que no templo não havia as cortinas de separação em volta do templo, apenas no tabernáculo. E o nosso textuário que está em 1 Coríntios 10, 11 diz assim: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então vamos ver o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto: olha, tudo isso que foi colocado para nós é um simbolismo para nós. São símbolos, são figuras de linguagem para que a gente venha entender qual é o propósito de Deus nessas questões. E aqui na nossa verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Irmãos, tudo isso que nos dá, tudo isso que Deus nos concede é para nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos entender a obra da redenção. Porque tudo aquilo que era o tabernáculo, os elementos que eram usados no tabernáculo, até mesmo no templo, tudo aponta para Cristo, tudo é um simbolismo falando acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo 26, do 1 ao 14, vai falar acerca das cortinas, dos comprimentos das cortinas, como eram as cortinas que ficavam em volta do tabernáculo, que separação entre o povo e aquilo que era o pátio, aquilo que era o santo, e também as cortinas que ficavam dentro, ali naquele momento do templo, ali, vamos dizer assim, do tabernáculo, dentro do tabernáculo, vamos dizer, porque existia o pátio, existia o tabernáculo, ali dentro com o santo dos santos, que tipo de cortinas eram usadas. No versículo 5, 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura, as laçadas estarão travadas uma com a outra, trançadas. Irmãos, veja que Deus é tão detalhista que ele falou até quantas laçadas deveriam ser feitas para que pudesse fazer a cortina do tabernáculo. Ou seja, como nós estamos falando desde a primeira aula, Deus é um Deus extremamente detalhista. E se ele mandou fazer desse jeito, por que muitos às vezes querem fazer de outro jeito? Porque aqui também no versículo de número 12, e o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo. Então até aquilo que sobraria, Deus já tinha destino certo para que pudesse ser usado. Na nossa introdução, as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo, pelas suas estruturas, simbologia e cores. Veremos como esse tem sido importante do tabernáculo, se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada. Irmãos, então tudo isso aqui, que nós falamos desde o princípio, desde o primeiro da aula desse trimestre, aponta para a obra redentora de Cristo. Mas o que vem para nós, essa questão das cortinas? O que vem para nós entendermos acerca das cortinas? Por que Deus mandou fazer determinado material para uma cortina que ficava lá de fora, em volta do tabernáculo ali, que separava o pátio do povo, outras cortinas que ficavam dentro? Por que Deus ele fez isso? Porque Deus é um Deus detalhista. E o mesmo material que tinha que ficar do lado de fora não era o material que ficava do lado de dentro. Claro, o material que ficava do lado de fora era um material muito mais resistente do que aquele que ele estava do lado de dentro. Porém, existe uma questão. O material que estava do lado de dentro era mais fino, era mais caro, era melhor produzido. O material que estava lá fora, não. Ia tomar sol, ia ficar ali no tempo, então tinha que ser um material rústico, porém resistente. Rústico que eu digo, meus irmãos, não é a madeira rústica, e sim de uma forma para nós entendermos, uma forma resistente. Aqui na parte 1, aqui no tópico 1, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Embora fosse complexa em detalhes específicos nos materiais e cores e estética do tabernáculo, tinha de representar uma leitura fácil, pois a montagem e desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida do deserto. Então, claro, não é nada muito sofisticado. Claro, as cortinas de dentro, sofisticada, já que existia a Arca da Aliança,
que também era bem sofisticada, era banhada não, era de ouro e madeira de acácia. Então, porém, algumas coisas eram bem sofisticadas, eram mais bem elaboradas. Porém, as de fora, nós vemos que devia ser uma coisa muito rápida, muito simples de desmontar e montar e desmontar. Claro, nada de coisa ruim, tudo material do bom e do melhor. Aqui na parte 1, a coberta exterior, meus irmãos, era feita o quê? De peles de animais marinhos, que eram muito resistentes. Agora, onde que arrumar essas peles de animais marinhos? É uma questão, meus irmãos, porque eles com certeza trouxeram o quê? Do Egito. Do Egito que eles trouxeram essas peles. E por que essas peles ficaram do lado de fora? Porque eram peles mais resistentes. Segundo os estudiosos, eram peles mais resistentes que conseguia ficar melhor no tempo. E aqui, quando nós vemos uma parte aqui, ora, imagine uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e coberta de peles de animais diversos por fora. Assim era o tabernáculo. É inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne entre nós. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus é vívida. Que profecia que era essa? Era sem parecer e nem formosura. Não tinha muita coisa bonita assim por fora do tabernáculo, não era muito bonito não, mas por dentro estava a presença de Deus. É claro que alguns vão atribuir este versículo quando Jesus ele ficou extremamente desfigurado, Isaías 53. Porém, nós vemos que algumas questões aqui precisam ser colocadas. Não era nada bonito por lado de fora, porém era valioso porque eram artistas que tinham feito, e dentro estava a presença de Deus, que é ali na Arca da Aliança. Parte 2. As cortinas internas. Por baixo da cortina da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho. Irmãos, vermelho, todos nós sabemos que vermelho simboliza o sangue, ou seja, aqui essas cortinas de vermelho que ficavam na parte interna simboliza o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então, essa cortina simbolizava o sangue de Jesus. O azul simboliza o sangue. Aqui, toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. Primeiro, a coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. 2. As cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça de nosso Salvador. Irmãos, mesmo aquela cortina que não tinha nenhuma cor, que não era tingida, simbolizava o quê? A pureza, que não tinha atribuído nada de cor, nada de impureza, nada feito com elas, então simbolizava o quê? A pureza de Deus no homem, a pureza do homem para que possa ser usado por Deus. Na 3, a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, nos vem como um simbolismo para que a gente venha entender a obra. Até mesmo os tecidos dizem que para nós que Jesus ele é rei, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, que Jesus ele se preocupa com o nosso bem-estar físico e espiritual. E aqui no 2, a cortina do pátio do tabernáculo, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Ele descreve a importância das cortinas do tabernáculo a não considerar seu valor espiritual e tipológico. Significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Que verdades são essas? As verdades que nós somos seres humanos. Claro, uma das verdades somos que nós somos seres humanos totalmente dependentes de Deus. Totalmente, meus irmãos, dependentes de Deus. Por isso que Deus ele se manifesta através do tabernáculo e dá aos homens. Porque Deus, por que Deus usou esses elementos também das cortinas?
porque é aquilo que os homens tinham nas mãos para que pudesse construir o tabernáculo. Então Deus requereu dos homens para construir o tabernáculo aquilo que os homens tinham em suas mãos. Mas que simbologia nos traz isso? Toda simbologia nos aponta o quê? Para Cristo Jesus, a sua obra redentora, a sua obra purificadora, o seu amor por nós na cruz do Calvário, o seu amor em vir morrer por nós aqui nessa terra. E tudo isso nos aponta o quê? Para a separação também do homem para com Deus. E hoje esse véu foi rasgado através de Jesus. E aqui no 2, o significado de separação. O ambiente entre a cerca do tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores para adentrar ao pátio. Então havia uma separação entre o homem, entre Deus ali, entre o pátio e os homens que ficavam do lado de fora, que não poderiam adentrar ao pátio. Por que isso? Porque existia essa separação entre Deus e o homem pecador. O homem pecador ficava do lado de fora e os homens ali, claro, trabalhando tudo na questão para que o homem pudesse ser purificado. Isso acabou. Hoje nós temos Cristo Jesus que nos livra e que nos redime de todo o pecado. Então nós temos acesso direto, não somente ao pátio e não somente ao santo, mas ao quê? Ao santo dos santos. Todo homem tem condição, não condição por si mesmo, mas condição através de Jesus de adentrar no santo dos santos. O 3, o significado de santidade. Santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Então vem falar o que para nós? Da questão que os homens, para adentrar no pátio, deveriam ser o homem. Por isso que Deus separou uma tribo exclusiva para fazer aquele trabalho, aquele determinado trabalho. Para quê? Para que possa fazer algo para Deus, né? E nós vemos que aqueles que ficavam de fora, que eram homens pecadores, que eram homens comuns, não que aqueles que estavam lá dentro dos levitas não eram, mas os homens comuns ficavam separados. Mas Deus, ele quer o quê? Requer de todos nós o quê? A santidade, a prática da santidade, o buscar a santidade, o buscar ser separado, mesmo que hoje foi tirado essas portas, todos esses obstáculos de nos achegar a Deus, mas mesmo assim Deus quer povo santo, um povo separado, um povo que verdadeiramente busca agradar aquele que vive e reina. No tópico 3, as cores das cortinas do tabernáculo. O significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas. Primeiro, o azul. Segundo, a púrpura. E terceiro, o carmesim. Quarto, o branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Então Deus, ele colocou claras cores que traz o quê? Um simbolismo para nós, acerca do homem saber onde está pisando. Irmãos, quando os homens enxergavam aquelas cores, eles sabiam que ali não era qualquer lugar. E não servia só para o povo, não. Servia também exclusivamente, claro, para o sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote, ou os levitas, aqueles que faziam o trabalho da obra de Deus ali, que prestavam o culto, que trabalhavam ali no culto, deveriam saber aquilo que simbolizava as cores para o quê? Para ter temor, para saber onde está pisando, para saber que aquele lugar não é qualquer lugar. Então aqui no 2, a cor azul celeste é uma cor que remete ao céu, indica a origem celestial de Cristo e a sua divindade. Então quando eles olhavam, hoje nós olhamos para essa cor e nós entendemos que simboliza o quê? O céu, o Deus, o Senhor Jesus celestial, um Deus celestial. Claro, eles também entendiam que era o Deus que vivia no céu, que era um Deus que estava no céu e que mesmo estando no céu se preocupa conosco que estamos na terra. O 3, a cor púrpura. A púrpura é um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura de realeza e divindade de Jesus. Então, quando eles olhavam, porque era um tecido raro, claro,
era um tecido muito raro para se obter. Claro que ficava, aqui está dizendo que ficava debaixo dos mares, ali para você obter esse tecido devia ter animais que ficavam no fundo dos mares. Então, para se obter não era qualquer um, então era símbolo de realeza, era um Deus rei, era um Deus que reina, é um Deus que está acima de todos nós, é aquele Deus que está acima de todos nós. Então nós vemos que quando eles olhavam, viam que era um Deus poderoso, um Deus singular, não existe outro Deus além desse Deus. E quando nós olhamos hoje para nós vemos o que? Jesus. Eu estou dizendo que aquilo que eles olhavam naquele momento. Agora, olhando para nós hoje, nós enxergamos o que? Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A cor escarlate, carmesim. O carmesim é uma cor de sangue vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja que simboliza o que? O sangue derramado. O sangue derramado na cruz do Calvário para nós hoje. Para eles simbolizava o quê? Uma cor de sangue, porque eles viam o sangue dos carneiros, o sangue dos bodes, o sangue dos animais sendo derramado. Mas para nós hoje, nós vemos o sacrifício. Eles também enxergavam essa cor como sacrifício, mas um sacrifício de animais. Hoje nós vemos o sacrifício do próprio Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso que se fez homem e habitou entre nós. E aqui, tópico na parte 5, a cor branca do linho torcido. Em ponto anterior tratamos dessa cor para falar da santidade de Cristo. Então quando fala, toda vez que a gente vê mencionado branco, nós vamos ver que é a cor da pureza. Irmãos, todas essas cores, tudo isso, os homens atribuem as cores, nos atribuem num tecido branco as cores para que venha dar cor àquele tecido branco. Agora Deus nos mostra todas essas cores para que através dessas cores o nosso tecido venha ficar branco. Que branco é esse? O branco da pureza, o branco da santidade, o branco da separação do mundo, o branco que busca verdadeiramente agradar o nosso Criador, o branco que nos traz a mentalidade o quê? De estar separados, de sermos seres separados, de buscarmos mesmo a face de Deus e somente ela, nos deleitarmos e nos regozijarmos e nos alegrarmos diante de Deus. E aqui é a nossa conclusão. O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para num tempo oportuno sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença santa do Pai. Não temos que ter receio mesmo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus com o coração aberto, sem culpa, porque o Senhor Jesus nos redimiu de todo pecado. Porém, quando nós falamos sem culpa, meus irmãos, nós temos que buscar o que? Cada vez mais melhorar na presença dEle. E com isso ter uma mentalidade de servos e de servas de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.